Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas para vocês. Será que Kaique está saindo do Timão? Vou trazer informações para vocês. Vamos falar também sobre o Yuri Alberto de saída para a Europa e o Corinthians pode contratar o goleiro Cleiton do Red Bull Bragantino. Falei no vídeo de ontem também que iria apurar informações sobre o salário do Corinthians e vou trazer para vocês tudo neste vídeo sobre o mercado da bola e sobre a situação aí de salário do Timão, correto? Peço para vocês humildemente para você deixar o seu like, se inscreva em nosso canal, fiel, é gratuito, vai lá, deixa seu like, não custa nada, isso vai ajudar a plataforma a impulsionar os nossos vídeos para mais corintianos. Então, chega de enrolação, já deixou o seu like, já se inscreveu em nosso canal, então vamos falar do Timão, porque Antônio Oliveira, uma coisa é certa, ele não está dando espaço para a base no Corinthians. A gente pode ver aí a situação do Arthur Souza, tá fiel? Jogador que vinha atuando no Timão, jogando bem. Todas as partidas que o centroavante entrou, ele fez ótimas partidas no Timão, inclusive fez gol no clássico contra o São Paulo, em que o Corinthians perdia de 2-0, inclusive um golaço, e de repente do nada o cara sumiu, ninguém escuta mais falar do jogador, tá? Então o Antônio Oliveira realmente não dá espaço para a base e não é só o Arthur Souza, também o Kaique, que foi destaque da Copinha, a gente tem o Vitor Mir, tem vários jogadores, afinal, o Corinthians foi campeão e não utiliza sua base. A base é o alicerce de qualquer clube de futebol, tanto para perspectiva de venda futura, tanto para ajudar também futebolisticamente. Olha só o Palmeiras com o Endrick, quantos com o Endrick foi vendido. Olha o Estevão, quanto está valorizado. E o Corinthians não sabe valorizar a sua base, tá fiel? Então, Antônio Oliveira não dá espaço para a base do Corinthians jogar. E isso eu acho um erro. Você tem que mesclar o time, você tem que dar oportunidade para essa base. Olha o Corinthians que descobriu o Wesley, que estava na base através do Vanderlei Luxemburgo, que bancou o cara como titular do Timão. Então o Corinthians precisa olhar com mais carinho para a base, mas tem que respeitar aí Antônio Oliveira, que realmente não vê com bons olhos a base atuando no Corinthians. Eu não sei o porquê que o treinador não dá espaço para a base atuar, tá fiel? Mas a informação que eu quero trazer para vocês é que o Kaique pode estar saindo do Corinthians na condição de empréstimo com opção de venda para time do Brasil, tá? E também está à disposição já para venda para algum clube do europeu que quiser buscar o jogador. Ah, corintianeiro, mas o Corinthians renovou com o Kaique para vender? Óbvio, fiel, porque agora você com um contrato renovado, você tem aí um dinheiro maior para arrecadar, caso algum clube queira comprar os seus direitos federativos. Não há proposta para o Kaique da Europa, mas tem proposta do Brasil de empréstimo do jogador. O Corinthians, na minha opinião, tem que ceder. Já que não tem espaço com o Antônio Oliveira, cede o jogador por um ano. É bom que o jogador adquira experiência e pode voltar aí com mais força para o Timão. Mas eu quero que vocês comentem, que eu quero saber a sua opinião. Vocês emprestariam o Kaique? Vocês mantinham o Kaique no profissional? Mesmo não tendo chance com o treinador? Comentem, fiel, porque eu quero saber o que você acha referente a esta situação, certo? Vamos falar agora sobre o Yuri Alberto, porque recebi informações aí, através da mídia alternativa, que o Yuri Alberto poderia estar de saída de Bolonha para a Europa. Fiel, eu vou ser bem sincero com vocês, e vocês têm um livre-arbítrio para escolher o melhor canal de informações para vocês. Eu não tenho informação nenhuma que o Yuri Alberto está em negociação com nenhum time da Europa, tá? E aqui eu descarto mesmo, irmão, eu não tô nem aí com terceiros. A minha prioridade é você inscrito e você que não é inscrito, que eu espero um dia poder ganhar a sua confiança. Existe o respeito, é lógico, mas eu trabalho com minhas informações. E as minhas informações me dizem que o Corinthians não negocia com o Yuri Alberto. Yuri Alberto hoje, que é o principal jogador do Corinthians, está lembrando muito o Roger Guedes. A média de gol do Yuri Alberto é 1 gol por partida, tá fiel? Então é um jogador que está nos ajudando muito, está nos ajudando a não estar em uma situação pior de decadência aí, que o Corinthians briga na zona de baixo. Se não fosse o Yuri Alberto, já poderíamos estar aí na anteúltima posição para a segunda divisão. Então é um jogador que está evoluindo, está voltando a ser aquele Yuri Alberto de antes, e o Corinthians não está negociando o jogador. E mais, falo para vocês aqui que o Yuri Alberto no momento é inegociável no Corinthians, a não ser que pinta uma proposta aí absurdamente alta para o jogador sair. Então eu trago com toda certeza aqui para vocês que não existe nada
entre Yuri Alberto e nenhum time da Europa. Tá, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Vocês negociariam o Yuri Alberto ou não? Comentem, fiel. Fiel, quero trazer informações aqui para vocês também referente aí ao mercado da bola com o goleiro Santos. Muitos estão falando que o Corinthians estava interessado no Santos, que hoje é reserva do Fortaleza. Eu também não tenho essa informação que o Corinthians negocia com o Santos. As informações que eu tenho é que o Corinthians negocia com o goleiro Cleiton, que hoje é titular do Red Bull Bragantino. Mas, corintianeiro, como que está essa negociação? O Corinthians já fez proposta? Não, fiel. Até agora só o interesse mesmo. O que o Corinthians fez até o presente momento é consulta, tá? O Corinthians consultou os empresários do goleiro, o Corinthians consultou o próprio goleiro e consultou também o Red Bull Bragantino. Devemos lembrar que o goleiro tem contrato com o Red Bull Bragantino até 2027. Porém, vê o Corinthians com bons olhos, afinal, quem não quer sair do Red Bull Bragantino para atuar no Corinthians? E hoje ele veria com a condição de titular, já que o Carlos Miguel está praticamente vendido para o Nottingham Forest, tá? E detalhe importante, o Cleiton é um goleiro ótimo, goleiro jovem, tem perspectiva de venda futura e é um ótimo goleiro. Então eu acho que é um goleiro que chega para resolver, é um goleiro que chega para falar, eu sou titular, diferentemente do Santos, que o Corinthians aí que saiu especulação que o Corinthians poderia estar interessado no jogador. Ora, fiel, um time aí que é reserva do Fortaleza serve para ser goleiro titular do Corinthians? Na minha opinião, não. Santos não foi bem no Flamengo, não foi bem no Fortaleza e eu não vejo com bons olhos uma contratação do goleiro para o Corinthians. E nem tenho essa informação, tá? Só estou respondendo porque foi veiculado na mídia o nome do Santos como possível reforço do Corinthians. As informações que eu tenho é que o Corinthians tem total interesse no Cleiton do Bragantino, tá? Comentem porque eu quero saber a sua opinião e é óbvio que qualquer informação nova que sair do goleiro eu vou trazer para vocês. Fiel, vamos falar aqui agora que eu trouxe no vídeo de ontem que eu iria apurar informações sobre possível salário do Corinthians atrasado, tá? Apurei, realmente o Corinthians deve 1 mês de salário para os jogadores e 2 meses de direito de imagem. Fiel, isso é inadmissível, tá? Uma coisa que não pode acontecer é atrasar salário dos jogadores. Ah, corintianeiro, mas por quê? O jogador entra totalmente desmotivado em campo. E não é só na área futebolística, em qualquer empresa, em qualquer mercado, cara, que você atrasa o seu salário, você vai trabalhar desmotivado. Então o Corinthians já está fazendo assim um bom tempo, atrasa 10, 15 dias, paga. Aí depois atrasa mais 10, 15 dias, paga. Aos direitos de imagem vai pagar com 5 meses atrasado. Isso vai gerando um desconforto gigante no elenco que já existe, tá, fiel? Porque eu já apurei informações, já existe um desconforto entre os jogadores sobre esses salários do Corinthians que estão atrasados e isso é muito ruim, ainda mais para um time que vive uma crise política e uma crise futebolística. O que menos você pode ter agora é desunião na equipe e jogadores entrando em campo para jogar totalmente desmotivado. Qual é a motivação que o jogador tem para jogar com o seu salário atrasado, com 1 mês de salário atrasado, com 2 meses de direito de imagem atrasado e vai atrasar mais ainda os direitos de imagem, porque o Corinthians hoje sangra financeiramente? Então, fiel, é uma situação que não pode acontecer. Aconteça de tudo, mas não atrase o salário do jogador, porque isso é totalmente prejudicial. Agora imagina um jogador que recebe seu salário em dia, recebe seu direito de imagem em dia, é óbvio que a motivação dele para jogar bola é totalmente diferente de um cara que está com seu salário atrasado, não é verdade? Então, o Corinthians sangra financeiramente, fiel, sangra. O Corinthians tem problemas financeiros? Tem. Ainda mais com a perda da Vaidbet, por tudo que aconteceu, vocês já sabem o assunto. Eram 10 milhões mensais que entravam nos cofres do Corinthians, que não entra mais. Então isso prejudica o Corinthians e muito, tanto no mercado da bola para contratar jogador, tanto na saúde financeira atual do clube, em pagamentos de salário, entre outras coisas que acontecem no dia a dia financeiramente de qualquer clube de futebol, tá? Fiel, quero falar para vocês aqui o seguinte, o Corinthians no mercado da bola, o que acontece? No meio de um dia 10 de julho, abre o mercado da bola. O Corinthians está sem a Vaidbet. O Corinthians procura fechar com o patrocinador Master em tempo recorde. Para quê, corintianeiro? O Corinthians está com essa pressa para fechar com esse patrocinador Master. Porque quando o Corinthians fechar o contrato, obviamente que vai ter um adiantamento financeiro. Isso é de praxe, isso é normal.
adiantamento financeiro que vai vir a calhar para o Corinthians entrar no mercado da bola e contratar aí de 3 a 4 peças, porque se o Corinthians não contratar, a probabilidade é maior de cair, e a Vaidbet frustrou, todos os planos do Corinthians de contratação. Quando ela deixa o Corinthians, ela abandona o Corinthians no meio do caminho por causa de uma intermediação que é totalmente lícita, e que o intermediário fez com o dinheiro depois, aí é problema deles e não do Corinthians. Mas tudo no Corinthians vira um alvoroço, vira um absurdo. A mídia vai pegando no pé, né, fiel? Como a gente bem sabe aí, junto com a oposição, e deu no que deu e continua dando no que dando, porque o que eles mais querem ver é o Corinthians destruído, a imagem do Corinthians destruída. Mas eu tenho certeza que vamos dar a volta por cima. O Corinthians então tenta fechar com esse patrocinador a tempo recorde. Estamos aí negociando com a Betano e com a aposta ganha, tá, fiel? Em outras palavras, a aposta ganha, na minha opinião, está bem mais avançado do que a Betano. O Corinthians pode fechar aí a qualquer momento com uma dessas duas patrocinadoras, que pode nos ajudar aí na contratação de jogadores no meio do ano. Não podemos esquecer também que o Corinthians tenta a venda do Wesley, tá, fiel? O Wesley podendo sair aí por um preço bom, o Corinthians também pode ajudar na contratação de mais jogadores no meio do ano. E detalhe importante, acabou a aposta. Se for para contratar jogadores que são apostas, nem contrata. Se o Corinthians não chegar e contratar jogadores contundentes, jogadores de performance, jogadores que estão jogando bem nos seus respectivos clubes, o Corinthians pode abandonar. Então não adianta a gente ir lá e trazer um Santos, que foi mal no Flamengo, que tá mal no Fortaleza. Qual a probabilidade de ele continuar jogando bem no Corinthians? É o mesmo caso do Pedro Raul, cara. O Corinthians foi lá, o Pedro Raul rebentou no Goiás, jogou um ano mal no Vasco, jogou um ano mal no Toluca, e o Corinthians traz o cara achando que o cara vai morrer de fazer gols aqui? Não faz sentido. Tem que trazer jogadores contundentes, reforços de peso, caras que chegam para resolver a situação daquele espaço ali que faz falta no Corinthians, daquele espaço de carência no campo do Corinthians, tá, fiel? Então, precisamos de um lateral esquerdo, porque o Hugo oscila bastante, precisamos de mais um atacante, de um ponta esquerda, vamos precisar de um ponta direita, se o Wesley sair, mais um meio campo de criação e mais um zagueiro. Então, se for na realidade a gente vê, o Corinthians vai precisar de 6 posições com a saída do Wesley, porque um cara vai sair, você precisa contratar. O Pedro Henrique, que veio do Internacional, não vem tendo uma boa performance, inclusive o cara também não sai do departamento médico. Já cansei de criticar esse departamento médico do Corinthians, mas eles nada fazem, então quem sou eu para falar alguma coisa, tá, fiel? Fiel, o que tem de mais atualizado do Corinthians é isso, 6 horas da tarde. Eu vou aguardar vocês porque estou esperando confirmar uma bomba aí referente ao mercado da bola do Corinthians, tá, fiel? Então 6 horas da tarde eu espero vocês em ponto aqui, que já vai ter vídeo novinho, fresquinho do Corintianeiro para vocês. O meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!